Boa noite a todos, boa noite a todos que estão aqui conosco, os que nos acompanham pela internet. É uma alegria muito grande estarmos aqui, muita saudade de todos dessa casa tão abençoada, para falar um pouquinho sobre este tema, não alimenteis mágoas. Interessante porque fazem umas boas semanas que eu não vejo a Monique e nós não combinamos absolutamente nada e ela simplesmente fez a introdução para a palestra. Quando ela trouxe para nós o pensamento de Joana de Ângeles em torno do que ela chamou de lixo emocional, tratando-se dos sentimentos menos nobres, não tão bons, as mágoas, os ressentimentos, os melindres, as irritações e assim vai. A gente fica pensando, a Biga, quando ela nos convida para uma palestra, normalmente ela fala assim, manda um tema. E naquele dia, eu estava com o meu computador aberto, eu tenho a iTunes Books, que a gente compra as obras, né, de Divaldo Franco, de Raul, da FEB, vai tudo para as instituições. E eu prefiro até mesmo do que ter o livro físico. E aí eu falei, vou buscar uma coisa. A primeira mensagem que eu abri no primeiro livro que eu ver vai ser. Então eu abri Ações Corajosas para Viver em Paz, e a mensagem era exatamente essa, não alimenteis mágoas, e mandei para ela. E eu não tinha lido ainda. E eu fiquei pensando, depois eu falei, nossa, mas que tema, né? Uma coisa que parece ser tão tolinha, né? A gente vai no centro espírita, quer falar sobre reencarnação, imortalidade, mediunidade, obsessão. Vamos falar sobre mágoas? Vamos falar sobre mágoas. Porque é um tema tão importante, mas tão importante, que a gente não para analisar e pensar o efeito que o sentimento de mágoa tem em nossas vidas. E quem nunca? Quem nunca? Quem não está magoado nesse momento por alguma razão? É natural, é normal, faz parte da nossa existência, da nossa vida. Mas como o espírito Humberto de Campos vai trazer para nós, no caso do Belarmino Bicas, a gente vai ver um alerta que ele nos traz. E eu sei que essa historinha já foi narrada aqui algumas vezes, então eu peço desculpa por repetir e peço tua paciência comigo. E há aqueles que não sabem, esse livro, Cartas e Crônicas, vale muito a pena a leitura deste livro, é muito importante. E trata-se desse caso onde Belarmino Bicas, ele estava num encontro fraterno no plano espiritual com Humberto de Campos, e quem narra essa história a Chico Xavier é Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X, e ele aproveita então da oportunidade e ele diz assim para Humberto de Campos: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. E ele então, Humberto de Campos, ele fica surpreso, ele não esperava. E Belarmino Bicas então diz assim: bom, o assunto é que eu desencarnei aos 58 anos depois de seguir o Espiritismo por 20. Então, ele conheceu a doutrina, ele conheceu Allan Kardec com 38 anos. E como sempre, ele dizia, eu era muito irritado, eu guardava, alimentava mágoas. Eu comecei a anotar diariamente as minhas explosões de raiva e as suas causas para entender melhor depois. E mesmo com todo o conhecimento que eu adquiri com a doutrina espírita, me desequilibrei tanto emocionalmente que acabei encurtando a minha vida em 22 anos. Deveria viver até os 80 e ele desencarnou com 58 por conta de todo esse lixo emocional que a nossa Monique nos trouxe, os sentimentos que agem como tóxicos, bombardeando o nosso sistema físico através do perispírito, com o pensamento, com o sentimento. E ele traz isso como um alerta para nós e faz a gente parar e pensar. Lá em casa eu me desabafo muito com o Marcelo. Todo mundo, né, né, Sheilinha? Ele é bom para escutar, né? E aí eu fico com raiva de uma determinada situação. E eu falei assim, você não acha magoadérrima
magoadérrima com o que aconteceu. Não vou nem citar porque não vale a pena, que era tão bobo. Era tão bobo, a gente olha para trás e fala, meu Deus, que bobeira. E ele fala assim, não, mas não é bem assim. Mas eu quero que você concorde comigo. Eu não quero que você amenize a situação. Né? Eu tô irritada, tô magoada, a pessoa tá errada. Não, mas você não tá vendo o ponto de vista. E assim faz o verdadeiro cristão, para tentar, de fato, diminuir o efeito que se está tendo, não somente no âmbito familiar, como também na nossa casa, como na nossa casa, no nosso corpo. Então, Bellarmino, ele vai falar, é por isso que eu retornei ao mundo espiritual como um suicida indireto. Vale a pena a leitura das obras de André Luiz, porque em Nosso Lar, que é aquele livro que abre para nós a cortina do plano espiritual, em cerca do que ocorre com o espírito após a morte física, André Luiz ele se encontra no umbral. Ele não entende o porquê de outros espíritos estarem acusando ele de ser suicida. E ele fala, mas eu não me suicidei, eu não me suicidei. E ele não entendia. E foi logo depois que ele foi acolhido no plano espiritual e foi para a colônia Nosso Lar, que ele foi entender o porquê de ser considerado como um suicida indireto. Todos os tipos de situações que o levou a um desencarne mais antecipado, fora do tempo. Então, como Bellarmino desencarna com 58 anos, ele, com todo esse lixo emocional, de irritação, de mágoas, de ressentimentos, de revoltas, como ele diz, eu fiz muitas besteiras em nome dos sentimentos, não tão altos. Eu fiz várias besteiras. E nesse fazer várias besteiras, a primeira pessoa que sofre é a própria pessoa. É ele próprio. Então é interessante na leitura inicial, porque Joana de Ângeles, ela recomenda a reconciliação. Ela recomenda que a gente vá até o outro para tentar resolver o que aconteceu. E se o outro não quer, problema dele. Aí eu estava sentada aqui lembrando quando eu tinha 16 anos. Não riem de mim não, tá? Não faz muito tempo, 31 anos atrás. Meu Deus. É adolescente, né? E aí o meu primeiro namoradinho, né? Terminou com a primeira namoradinha dele para namorar comigo. E nós éramos amigas, né? Éramos. Então, eu fiquei... Nossa, detalhe. Entenderam, né? Então, assim, eu fiquei muito mal. Vocês não têm ideia. Eu fiquei muito, muito, muito mal. E ela ficou muito magoada comigo. Claro, né? A gente era amigas. Então, eu decidi escrever um e-mail para ela. E aí eu escrevi, só que ela não respondeu. E eu fiquei magoada com ela. Eu fiquei com a mágoa da mágoa dela, né? Só que o tempo passou e é claro que a gente não vê dessa maneira, mas eu fiquei pensando sobre essas questões, que muitas vezes a gente tem que fazer o papel, sim, de buscar retificar aqueles a quem nós magoamos. Não importa se a resposta vai ser aquela que a gente quer. Precisamos estar abertos, preparados para o que o outro tem a dizer para nós. E muitas vezes será um grande professor que vai apontar exatamente a nossa conduta. Não há, em casos de mágoas, aquele que tem somente uma cota de responsabilidade. A responsabilidade é mútua. Então, ele começa a dizer, conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Não levanta a mão, não precisa, né? Mas ele fala para aqueles que ainda estão carregando essa questão dessa bobagem do azedume. Fale sobre o perigo de viver sempre com raiva, sentindo-se ferido, magoado, vítima da vida. Isso parece até que é uma invenção, mas não é. São aqueles que, por amor à vida, reconhecem que tem muito a contribuir. Falam, olha, não percorre esse caminho não, porque eu fui nele. E é uma furada. Não vai ser feliz, não vai ser bom. Aproveita enquanto você está na carne, aproveita a vida e viva-a da maneira que tu mereces. A mensagem que a gente vai ler, que é do Espírito Benedita Maria, na verdade a mãe de Raul Teixeira, que escreve através da sua psicografia, ela mesma
nos chamam de alma amiga, porque é assim que esses espíritos nos veem, como amigos, necessitados daquilo que eles podem nos oferecer. E ele diz então, reforça a importância de ter tolerância, de ser paciente, de ser calmo, saber perdoar. Peça aos nossos amigos que não desperdicem o tempo com mágoas e irritações. Diga a todos na terra que o mau humor também pode fazer o mal e até a matar. Foi aí então que Humberto de Campos, ele decide trazer a leitura das estatísticas. Lembra que ele falou que todo dia ele passou a anotar todas as vezes que ele teve uma raiva, uma contrariação? Então ele começou a escrever. E eu não trouxe todas, porque se eu tivesse trazido todas que constam-se no livro, nós íamos sair daqui 10, 11 da noite. Mas só algumas para a gente dar uma olhadinha aqui. Então, números de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. 1811 em razão de contrariedades em família. 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614 por altercações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801 por motivos de desgostos com os filhos, com os genros, com as noras. 11 por descontatamento. 11 só para os netos, né? Você vê que delícia, né? Que é ter netos. 20 anos. Em 20 anos, né? Quem aqui tem filhos, é difícil. Espera, quando tiver neto vai melhorar bastante. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone. Meu Deus. Nossa, é verdade. Operator. Please choose one. Operator. Você grita. Você passa a gritar. Quem é que nunca, né? Aí você passa. Representative. Aí a pessoa fala outra coisa que não tinha nada a ver com o que você falou. Então, eu me coloquei no lugar de ofender-se com dificuldades. 20 anos, tá bom. Em 20 anos. E as coisas melhoraram, né? E mesmo assim a gente continua. Eu não consigo nem entender o que acontecia naquela época de serviço de telefone para ele ficar com tanta raiva, né? E mágoas desnecessárias. Mas aqui estamos nós, né? Em 2025, a gente sabe exatamente do que ele está falando, né? Então, etc. Vários outros números aqui que não tinha como trazer. Mas esse apanhado de irritações do prestimoso amigo Bicas, 16.386 de sabores dispensáveis durante 7.300 dias de existência. E isso dentro do qual 4 lustros mais belos da sua passagem no mundo, porque estavam sendo iluminados pelo clarão do Evangelho redivivo. Ou seja, ele já era espírita, o que é normal, porque ser espírita também não é ser perfeito. Ser espírita também não é sentir que a gente não pode ter o luto. Divaldo Franco desencarnou semana passada, o movimento espírita entrou em luto. E aí eu lembro que, eu acho que foi alguém que comentou numa postagem minha, né, que a gente não deve chorar porque faz mal à pessoa. De fato, se a gente chorar com falta de controle, sem a serenidade daquele que sente a falta, o espírito sente. Mas quando é com serenidade, com saudade, com pensamento, pode sim. Então o espírito também pode errar. Errar faz parte. Quando a gente cai, é para frente. Então que bom, né? A gente já progride. Normalmente você tropeça para frente. A gente levanta e continua. Mas era para trazer exatamente que Bellavino Bicas, quando ele traz para nós esse número aqui de situações que ele passou a anotar, e é interessante que exatamente o que Santo Agostinho recomenda que a gente faça todo dia de noite é refletir durante o nosso dia, ver o que pode ser melhorado, o que pode ser feito diferente no próximo dia. Então, ele já estava fazendo isso. E ele fala, agora eu cumpri. Eu queria simplesmente te fazer conhecer da minha história para que você possa alertar aos outros. Embora muitos possam pensar que eu estou inventando. Então, ele fala sobre esses sentimentos que podem até matar.
como no caso dele, retirou-se 22 anos da sua existência. 22 anos é uma vida inteira. E a gente começa então a refletir. Eu, quando estou com um sentimento de intemperança, ou se eu estiver nervosa, eu vou dar uma dica. Eu fico vermelha aqui. Eu tô vermelha aqui? Não. Ok. Eu fico vermelha aqui. Tem gente que a veia aqui parece que vai estourar, né? O meu lugar de choque na tristeza é a barriga, né? O sistema, o aparelho digestivo. E muitas outras pessoas têm outros tipos de situações. E André Luiz, quando ele abre para nós as obras que constam na série O Mundo Espiritual, da vida do espírito no mundo espiritual, ele mostra para nós como, de fato, todos esses sentimentos atuam como o que Emmanuel, em Pensamento e Vida, vai dizer marteladas numa máquina muito sensível. Então, a gente imagina um MacBook Pro, novinho. E aí a pessoa vai lá, pega aquele martelo e pá, naquela máquina. É exatamente isso que ele vai falar. Então, Emmanuel vai dizer assim, problemas de nascença, acidentes, doenças difíceis de curar geralmente fazem parte das provações que nós precisamos enfrentar. Então, tem essas situações. Ele abre o capítulo que se intitula Enfermidade, é o capítulo 28, mas ele vai dizer assim, no entanto, na maioria das vezes, as doenças vêm dos pensamentos negativos que afetam nosso corpo, causando desequilíbrios no seu funcionamento. Toda emoção violenta sobre o corpo é como uma martelada numa máquina delicada. E toda mágoa excessiva funciona como ferrugem, atrapalhando o seu funcionamento. Ele vai nos lembrar que a própria medicina atual, ela reconhece a tensão mental e como isso causa problemas bem sérios no nosso corpo físico. É o caso que existe, eu acho, em Mensageiros, do caso de 10 casos, né? Que a gente está sentado aqui. Tem alguém que veio pela primeira vez? A Sheila, né? Levantou a mão. Sheila. Oi. Tô brincando. É essa a situação, para quem não conhece. Quem vem para a casa espírita pela primeira vez, se não for médium, pensa que é só isso aqui, né? Mas na reunião mediúnica, os médiuns têm uma percepção de que não existem essas paredes ou essa parede aqui, não existe esse teto aqui que a gente vê. O que existe é um amplo espaço com macas, com tratamentos, com salas de estudos, tal como essa que a gente tem aqui. Então teve uma vez que um senhor que ia para o centro espírita, ele vinha toda semana e ele vinha tomar o passe. Durante o dia ele era agressivo, ele era violento, ele era intolerante, impaciente e ele chegava com o sistema dele completamente bombardeado com aquelas coisas escuras e ele ia tomar o passe. Aí ia lá a Denise com todo amor e com os espíritos que a auxiliam, porque o passe é misto, ela doa do que ela tem e os espíritos a capacitam, a energia vem deles, então é aquele trabalho, então eles conseguem fazer com que aquela neblina escura se desfaça. Só que daí a criatura volta para o lar e ela continua no mesmo comportamento, na mesma conduta. Na semana que vem, a próxima, a mesma coisa. Ele vai, senta na frente da cadeira da Lúcia. A Lúcia vai lá com todo amor, porque muda-se o passista, né? Não é sempre o mesmo. Isso é muito bom. E aí, quando chegou na 10ª vez, os espíritos benfeitores disseram assim, agora não. É o caso de 10 vezes. A criatura veio, ela participou de palestras, atendimento fraterno, ela faz o curso do Livro dos Espíritos, ela vai na oficina das virtudes, mas ela não está interiorizando aquilo que ela está aprendendo. Não está transformando, não está penetrando o conhecimento, aquele clarão que é da doutrina espírita. Então vamos deixá-lo à sua sorte por um tempinho para ele pensar. O mal-estar, porque normalmente se não se aprende pelo amor, é pela dor, na maioria das vezes é assim, então a criatura vai passar a perceber a sua vida e quizás o que está ocorrendo
o que está trazendo o sofrimento, o que está trazendo a dor, o que está trazendo a situação que está causando a infelicidade. E vai buscar o auxílio. E é nesse movimento de buscar o auxílio, Jesus fala, né? Vinde a mim. É de movimento, é de ir atrás. Não é de ficar estagnado, parado. E é nesses momentos, então, que a gente vai notar como que nós fazemos o mal para o nosso corpo físico e os espíritos fazem de tudo para que não aconteça uma doença, um câncer, algo que talvez não estava na programação, o gênero de prova que não estava na programação do espírito. E isso a gente pode ler também em O Evangelho segundo o Espiritismo, as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Existem essas duas. Algumas a gente não consegue evitar, outras a gente tem toda a força de evitar. Então o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo do enfermo. Então ele continua a dizer para nós: cultivar melindres de desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo da nossa existência. É intoxicar por conta própria o nosso corpo por dentro, prejudicando o nosso sangue, nervos, órgãos e todo o sistema que Deus nos deu para evoluirmos rumo à vida espiritual. Não alimenteis mágoa. É por isso. E parecia tão bobo, né? Quando a gente para pensar um pouquinho sobre a questão das mágoas, as questões dos relacionamentos que nós temos. É a própria Benedita Maria que vai dizer, quando você para e pensa na sua estrada humana, nos passos que já percorreu, nas experiências que viveu, consegue sem dúvida fazer ideia do porquê Jesus nos disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a vida não ia ser feita somente de momentos felizes e leves, até mesmo porque nós somos pessoas imperfeitas, espíritos ainda imperfeitos. É por isso que tudo na Terra é complicado. E é interessante que se faz todo o esforço para que a gente possa conseguir ter paciência, conseguir ter tolerância, conseguir seguir, não desistir das lutas cotidianas e assim por diante. A gente pode fazer de tudo para evitar certas situações, mas há uma que ela vai nos lembrar, que a gente não pode evitar, e é por isso que existem mágoas, que é a relação humana. Essa aqui a gente não pode evitar. A lei de sociedade, uma das leis divinas. Quantas leis são? 10? Elas não são os 10 mandamentos, né? Não são. Mas existem 10 leis divinas. A lei da reencarnação, a lei de sociedade, a lei de trabalho, de justiça, amor e caridade. Destruição. Hã? Destruição. Criação. É que eu não estou ouvindo muito bem. Desculpa. Criação. Isso. Destruição, progresso. Destruição, progresso. É interessante que, se nós pensarmos, todas as leis estão inseridas na lei da sociedade. Todas. E é por isso que a questão da relação humana é que a gente precisa perceber um pouquinho. A Benedita Maria, Dona Benedita Maria, eu não consigo falar Benedita, tem que falar Dona. Ela vai dizer, é na relação humana que nós temos a oportunidade de superar um pouco os nossos próprios limites de interação social. Não é o do outro, é a nossa. E é por isso que os espíritos, em O Livro dos Espíritos, nos trouxeram essa resposta à pergunta de Allan Kardec. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou haverá neste sentimento algo providencial, algum providencial objetivo de ordem mais geral? E eles respondem, o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível. Por não dispor de todas as faculdades, é-lhe necessário o contato com os outros homens. Então, como nós somos criados para viver em conjunto, a vida
embora haja momentos nessas relações que são belíssimas, há também aquelas que vão nos convocar a aprender a amar um pouco mais. E eu fiquei pensando em Divaldo Franco ao longo desses mais de 70 anos de vida, a divulgação da doutrina espírita, na criação da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção. Se Divaldo tivesse, de fato, se perdido em alimentar mágoas, ele não teria conseguido passar nem no primeiro ano de toda a programação abençoada que tinha para ele. E muitas vezes nas conversas que tínhamos durante os eventos, até mesmo no momento de autógrafos, tantas pessoas, as pessoas não falavam nada e ele olhava e dava o alento, falava algo para fazer com que a pessoa tivesse a coragem de continuar na vida ali com firmeza. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se o Divaldo tivesse se prendido em mágoas, vocês não têm ideia, quer ter uma ideia? Pega o livro que é do César Said, que se chama Divaldo e Chico, Amigos para Sempre. É esse o título? É. São cartas de Chico com Divaldo e, por seu turno, também com Dona Ivone do Amaral Pereira, em que Divaldo confessa as atribulações, as dificuldades que ele sofria, e a das mais altas, que foi a injustiça que se cometeu contra a amizade dele com Chico Xavier. É por isso que no movimento espírita do Brasil tem aquela questão, né, de Valdiço, Chiquice, é uma coisa tão boba, né? Nada desnecessário, é de se rir. Mas ele não perdeu a esperança de que toda aquelas situações que gerou a fofocas, a denigrição da sua imagem com Chico, passasse. E passou. Passou. Porque o tempo corrige tudo. E quando nós não temos culpa, vamos supor assim, se a gente pode dizer, a solução era sempre a mesma. Silencia, trabalha e ora. Só isso. Silencia, trabalha e ora. E é por isso que a dona Benedita ela vai dizer, entretanto, nessa vivência conjunta, nós vamos descobrindo uns aos outros, identificando nossos pontos em comuns, os fracos ou fortes, as nossas afinidades, mas também as nossas diferenças, as nossas desafeições. E na experiência de viver com o outro, é que a alma conhece diversas formas de aflições, uma vez que os relacionamentos com as pessoas diferentes promovem ocasiões para saudáveis aprendizados. Mesmo que doa, ela diz que é um aprendizado saudável, que provocam frustrações incontáveis, amarguras profundas, mágoas e até mesmo ódios. Mas ela vai dizer, mesmo assim, os estudiosos das relações humanas sabem que no mundo são impossíveis tais relações dentro de permanente harmonia. Não existe. Não existe. E normalmente essas situações começam dentro do lar. Começam dentro do lar. A gente lê o livro O Perdão como Caminho e o Caminho para o Perdão, que é de Alberto Almeida. Acho que a gente tem aqui, tem até em inglês, onde ele vai falar sobre os problemas até mesmo de ordem conjugais, onde houve uma traição, onde houve uma situação. Imagina a mágoa, a dor que se sente, mas como se é possível encontrar o caminho de volta quando a pessoa tem a força, a capacidade de querer buscar, de querer trilhar este caminho, de se reencontrarem, porque se perderam ao longo do caminho. Então ela vai dizer, são movimentos íntimos das almas que determinam os seus entrechoques ou envolvimentos afetivos de qualidade. Como não é de costume viverem as almas terrestres quadros de estabilidade íntima durante muito tempo, aliás, André Luiz fala isso, que nós não temos a capacidade de manter 7 minutos de conversa saudável. É verdade. Parte para fofoca, para falar mal de um, para reclamar de outra coisa.
Então ela vai dizer, é difícil encontrar na Terra quadros de estabilidade íntima durante muito tempo. O que se espera é que volta e meia surjam dificuldades, problemas, indisposições e estresses variados entre elas. Então, é pensando nisso que se pode concluir o quanto é desnecessário e improdutível viver-se carregando no íntimo essas mágoas e malquerenças. Ninguém há no planeta que não se aborreça quando recebe do outro que não gostaria de receber. Contudo, também não há ninguém com seu modo de ser, de falar e de agir não cause aborrecimentos e mágoas em outras pessoas, ainda que involuntariamente. É o Golden Rule, né? A lei dourada. Então, quando a gente olha para isso aqui, facilita um pouco o entendimento do porquê talvez o outro me magoou. O que levou àquela injúria? E por que isso está me perturbando tanto ainda? E é claro que algumas das nossas relações, as dificuldades, vêm do passado, reencarnações antigas. Então, se existe um problema entre a Gracinha lá, ela é minha irmã, e eu, e algo me magoa profundamente, e foi uma coisa tão bobinha do ponto de vista dela, talvez ela ignora que talvez foi aquilo que fez com que acendesse em mim inconscientemente uma dor maior do passado. E se eu me der conta disso, eu vou trabalhar para tentar fazer o caminho de reconciliação. Buscai a reconciliação com o outro enquanto esteja a caminho com ele. Então, se ela está a caminho comigo, e eu estou notando que há ali uma oportunidade de aprendizado agradável, como fala a Dona Benedita, embora doído, vamos buscar. É por isso que o livro se chama Ações Corajosas para Viver em Paz. Tem que se ter coragem. Tem que se ter coragem. A coragem de olhar para dentro e reconhecer que talvez eu sou mais falível, eu tenha mais falhas, eu seja menor do que ela. Ou que nós duas somos iguais. Não importa o ponto de vista. É que a gente se permita sentir, que é normal, né, Biguinha? Mas o que a gente faz com esse sentimento? É essa a questão que a Dona Benedita nos chama a atenção para pensar um pouquinho. Então ela vai dizer, cabe a cada um de nós procurar resolver mal-entendidos. É a mensagem que a Monique trouxe. Buscar resolver chateações, mágoas, com os recursos disponíveis do diálogo, do entendimento, da desculpa, mesmo que o outro não queira, e do perdão, porque todos sofremos mágoas e todos também magoamos. É muito bonita essa mensagem. E ela, de fato, não é tão bobinha. Quer ver? Basta perguntar para uma pessoa que recebeu hoje a notícia que ela tem 3 meses para viver, porque o câncer é terminal. Tudo aquilo que ela achava, que a magoava, que trazia ressentimento, ele fica desse tamanho, comparado com a luta que está para vir. Ela começa a fazer uma balança ali. Aquilo que nós damos significado, muitas vezes não merece nem 90% da energia que nós colocamos nele. E quem já teve a oportunidade de perdoar, sabe o alívio que se é conseguir de fato soltar o peso, o fardo. É incrível. É como se você saísse do fundo do mar, você está sem ar e você consegue aquele primeiro fôlego de ar. É incrível. Então a gente fala de perdão, a gente fala de tentar buscar e entender o outro. Não é somente para o outro, é para que nós também possamos nos liberar antes do momento da liberação do corpo físico com o perispírito, rumo à vida maior, à pátria espiritual. Porque, como diz o nosso amigo Bicas, ele não fala sem nenhum tipo de sentimento, a não ser a orientação para nós, porque ele já trilhou. Então faça com isso o que vocês acharem, mesmo se acharem que foi invenção.
É como ele basicamente termina o capítulo. Então, ela vai dizer, aqui é a mãezinha dele, do Raul. Não se desvalorize tanto, alma amiga, porque o tempo e as energias que você dedicar a tão nocivos sentimentos serão cobrados de sua existência por meio de novas frustrações e infortúnios, cumprindo-se a lei divina do retorno até que, renovada, guarde somente compromissos com Deus e com suas leis, que são de absoluta harmonia. Não se desvalorize tanto, alma amiga, ou seja, quanto mais a gente alimenta esses sentimentos de lixo, como disse Joana de Anjos, nós estamos nos desvalorizando. Nós somos feitos para o belo, para o amplo, para o lindo, para a eternidade, para as luzes do eterno céu. Quando a gente olha e vê aquelas estrelas, aquela é a nossa destinação. É assim que a gente tem que passar a se olhar. Então ela fala, não se desvalorize tanto. Olha que interessante. Viver alimentando mágoas é desvalorizar a nossa própria existência, a nossa própria vida. É por isso que nós gostaríamos de terminar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do amar aos vossos inimigos. No item 8, capítulo... Esqueci agora, desculpa gente, depois eu coloco nas anotações. O amai os vossos inimigos, em que existe a orientação de Jesus que ele diz, se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Que maior glória advém de ser ofendido do que ser aquele que ofende. De suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Que mais vale ser enganado do que ser um enganador, arruinado do que arruinar os outros. Muitas pessoas pensariam que isso é fraqueza. Na verdade, isso é a bravura da alma. E então, os espíritos da instrutação vão dizer, somente a fé viva, na vida futura, na justiça de Deus, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Mas eles dizem, daí vem a repetirmos incessantemente, lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E não há verdade maior. Quando a gente começa a tentar descomplicar as coisas, elevando o pensamento acima da vida da matéria, que é temporária, pode terminar hoje. Podemos estar indo para casa e Deus nos chama através de um acidente, através de uma ocorrência, não importa. Quanto mais nós nos elevarmos em pensamento, em sentimento, em vida com V maiúsculo, maior será a nossa capacidade de ver que as coisas da terra, as coisas que ficam para trás, elas já não nos magoarão tanto. E assim, a gente vai ter a coragem de buscar essas ações corajosas, de buscar verdadeiramente viver em paz. E a gente dedica o nosso estudo ao nosso amado Divaldo, que teve a bravura da alma de seguir 75 anos ininterrupto no trabalho do bem, enfrentando todos os tipos de injustiças, de desafios, dificuldades, situações, denegrições, porque ele elevava o pensamento acima da vida material, para que a obra dentro da qual ele tinha firmado com Nilson, o seu amigo, no plano espiritual com Joana de Ângeles, pudesse se concretizar na Terra, como está. Fica o convite a todos para irem conhecer a Mansão do Caminho, porque na verdade a gente vê um oásis verdadeiramente ali, uma colônia espiritual materializada na Terra. Então que fique para ele o nosso carinho, a nossa profunda gratidão, porque ele sempre falava, não alimenteis a mágoa. Fiquem com Deus. Muito
Muito obrigado, Andréia, e aqueles que nos acompanharam pela internet. Uma boa noite e até a próxima vez.